Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, além da igreja a qual eu frequento, visito muitas igrejas. Então vejo que entre algumas dessas igrejas estão infestadas de falsos cristãos, que pregam mensagens e profecias em nome de Deus. Porém, são os falsos profetas em pele de cordeiro, porém são lobos vorazes. Como posso me defender desses ataques traiçoeiros desses falsos profetas? Em Mateus capítulo 7, versículo 15, que diz assim: cuidado com os falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Precisamos saber distinguir os verdadeiros mestres dos falsos, para não acabarmos rejeitando todos ou ouvindo aqueles que não deveríamos ouvir. Este texto bíblico nos adverte para termos cuidado, não como todos os pregadores e todos os pastores, mas cuidados com falsos profetas. Inicialmente devemos fazer a distinção o que é ou não um profeta. Um profeta, meus irmãos, é uma pessoa que fala a verdade de Deus aos outros e são notados pelas verdades que saem de suas bocas. A palavra grega profeta pode significar aquele que fala ou defende. Os profetas também são chamados de videntes por causa da sua intuição espiritual ou capacidade de ver o futuro. Na Bíblia, os profetas muitas vezes desempenhavam o papel de ensinar e trazer revelação. O profeta Isaías, por exemplo, ensinou tanto sobre as questões presentes, assim como revelou o futuro, pregou com ousadia contra a corrupção que havia em sua época e apresentou grandes visões do futuro de Israel. Assim como Isaías, os profetas foram encarregados de falar fielmente da palavra de Deus ao povo, que foram fundamentais para liderar a Israel e estabelecer a igreja. A casa de Deus é construída sobre o fundamento dos apóstolos ou outros profetas, sendo o próprio Jesus Cristo o mais importante e maior deles, como citado em Efésios capítulo 2, versículo 20. O primeiro profeta mencionado na Bíblia é Abraão, em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Deus falou com Abimeleque em sonho, dizendo: agora, portanto, devolva a esposa ao marido, pois ele é profeta e orará por você e você viverá. E se você não devolvê-lo, ele sabe que você e todo o seu povo certamente morrerão. A Bíblia cita também Jacó, assim como José, descendentes de Abraão, que tiveram sonhos sobre o futuro que poderiam ser classificados como sonhos proféticos. Moisés foi chamado de homem de Deus e considerado um grande profeta. Josué e muitos dos juízes serviram como profetas, sendo Samuel o último juiz a ouvir a voz de Deus quando criança. Elias também foi um profeta de alto nível. Neste período foram realizados muitos milagres. No Novo Testamento, João Batista profetizou sobre o próprio Messias Jesus. E o próprio Jesus foi o maior dos profetas, sacerdote, rei e Messias, cumprindo muitas das profecias messiânicas do Antigo Testamento. A igreja primitiva também tinha profetas. Ananias recebeu uma profecia sobre o futuro do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 21, versículo 9, menciona 4 filhas de Filipe que poderiam profetizar. Como vemos, a profecia está listada como um dom espiritual no fim dos tempos. Já parou para pensar que os profetas que Deus envia são desprezados e suas mensagens ignoradas? Isaías, em suas profecias, ele descreveu: porque este povo é filho rebelde e mentiroso, filho que não quis ouvir a lei do Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 34, Jesus lamentou que Jerusalém tivesse matado os profetas enviados por Deus, quando disse: Jerusalém, Jerusalém,
Você matou os profetas e apedrejou aqueles que foram enviados a você. Agora, nem todo mundo que proclama a mensagem é realmente o profeta de Deus. Os falsos profetas são profetas de um falso Deus, ou aqueles que afirmam falar pelo Deus verdadeiro, mas o fazem falsamente. O rei Acabe contratou 400 desses falsos profetas para lhes dizer o que ele queria ouvir, porém não aquilo que ele precisava ouvir. No Novo Testamento, temos muitas advertências contra os falsos profetas. Jesus ensinou cuidado com os falsos profetas que vêm até você disfarçados de ovelhas, mas por dentro eles são lobos vorazes. Depois, Jesus acrescentou que no fim dos tempos surgirão falsos cristos e falsos profetas e realizarão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. O livro do Apocalipse fala de um falso profeta que surgirá na tribulação e enganará as pessoas em todo o mundo. Em João, capítulo 4, versículo 1, diz: Amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai os espíritos. Veja se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Portanto, nunca devemos presumir que toda experiência espiritual e toda demonstração de poder espiritual vem de Deus. Devemos testar experiências e fenômenos espirituais para ver se eles são verdadeiramente de Deus. Para muitos, quando se deparam com a realidade do mundo espiritual, ficam chocados e surpresos demais para se perguntarem se vem de Deus. Pode ser uma situação que pode nos levar ao engano facilmente. Embora a igreja primitiva tivesse uma vida forte e uma grande medida de pureza, o profeta João sabia que os falsos profetas e as suas mensagens eram reais. É ficarmos prestando atenção a todos aqueles que afirmam ter poderes sobrenaturais, e é responsabilidade de todo cristão, mas principalmente da liderança congregacional. Conforme a carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, e deixar que os outros julguem, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, examinem tudo, retenham firme o que é bom. Testar os espíritos é tarefa do corpo de Cristo. Este trabalho deve ser feito usando os dons de discernimento que Deus deu aos cristãos em geral, especialmente aos líderes congregacionais. As profecias devem ser julgadas de acordo com as Escrituras, visto que existem muitos falsos profetas. Na epístola de Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, escreveu que aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Profetizar aqui significa ensinar, exortar e instruir. Hoje existem professores contra os quais precisamos permanecer alertas. A profecia se tornou um tema interessante e por isso deveria ser uma especialidade desta forma. Devemos ter cuidado com aqueles que abusam das profecias em benefício próprio. Há muitas pessoas que afirmam falar em nome de Deus, mas o fazem falsamente. Falsos profetas que entram na igreja trazem heresias destrutivas e afastam as pessoas da verdade com sua doutrina tentadora. Estes introduzirão secretamente heresias destrutivas e até negam o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si uma destruição até para aqueles que o ouvem. Estes ensinam aquilo que é flagrantemente contrário à palavra de Deus e distorcem a verdade ou acrescentam a sua própria opinião, doutrina e estilo de vida. Enquanto alguns falsos profetas se enganam e não percebem que estão espalhando mentiras, muitos outros são movidos pela ganância e pelo orgulho. Seu objetivo não é fazer discípulos de Jesus, mas discípulos de si, com profecias que trazem destruição à igreja. Já pensou um iniciante da palavra de Deus? Pessoas que não têm uma base sólida, que estão começando a buscar a Deus ou que não têm um relacionamento sólido com o Senhor?
esses falsos profetas que seus olhos estão cheios de adultério, que não estão satisfeitos com o pecado. Eles seduzem almas sem conhecimento da palavra de Deus. Seus corações estão acostumados à cobiça e são filhos de uma maldição. Eles abandonaram o caminho reto e se desviam, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa da maldade. Esses falsos profetas ímpios são uma presença perigosa e corruptora dentro da igreja, enganando não apenas os outros, mas também a si mesmos. Seu coração está na carne e os seus olhos estão no adultério, tanto espiritual quanto sexual. Eles têm corações acostumados à cobiça e são filhos da maldição. Sabem que até os cristãos que são fortes na sua fé podem ser enganados por um curto período de tempo, antes de perceberem as verdadeiras intenções do falso mestre. Finalmente, a obra dos falsos profetas blasfemam contra o nome de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao 23, Jesus alertou sobre os falsos profetas, dizendo: cuidado com os falsos profetas que vêm até vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos sabereis que são uvas colhidas dos espinhos ou figos dos cardos. Muitas vezes até se enganam, acreditando ser ovelhas inocentes. Devemos considerar também que esses falsos parecem inofensivos, mansos e gentis. Porém, se cairmos em suas garras, eles nos devorarão. Irmãos, fiquem bem de olhos abertos devido ao enorme perigo que esses homens representam. Prestem atenção, essas pessoas não servem ao nosso Senhor, mas servem às suas próprias barrigas e com palavras de bajulação. Eles enganam os corações dos ingênuos. As palavras desses homens são suaves e fáceis de engolir. Eles não vêm até nós dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eles vêm falando secretamente sobre coisas que nos parecem úteis e com aquelas palavras suaves. A falha básica de um falso profeta é o interesse próprio. Pode ser expresso pelo desejo de obter uma vida fácil, pelo desejo de prestígio ou pelo desejo de aplicar as próprias ideias e não as ideias de Deus. Nós nos protegemos contra os falsos profetas, olhando para os seus frutos, observar diferentes aspectos de suas vidas e de seus ministérios. Devemos prestar atenção ao conteúdo dos seus ensinamentos, se é o verdadeiro fruto da palavra de Deus ou está centrado no homem ou aquilo que você quer ouvir. Qualquer pessoa que ensine uma maneira diferente de chegar ao céu, que não seja através daquela porta estreita do arrependimento e da fé, é um falso profeta. Meus irmãos, você está sob a graça. O pecado não pode continuar a reinar. Lutamos diariamente contra ele. Ele ainda é nosso inimigo, mas não é mais nosso rei. Arrependimento dos pecados é a palavra de ordem. O falso profeta exclui este aspecto essencial do evangelho das suas mensagens. Eles entretêm os homens com vários assuntos, alguns muito úteis, é claro, mas não lhes falam sobre o arrependimento. E não lhes fala daquela fé em Cristo que nos leva a abraçá-lo tal como ele é, oferecido no Evangelho não só como nosso sacerdote, mas também como nosso profeta e como nosso rei. Esses falsificadores introduziram seu veneno através do que dizem, através do que falam. Eles não descartam completamente a Bíblia, mas acrescentam e subtraem dela o que não lhes interessa. Fala de Cristo, da sua morte na cruz, da confiança nele. Mas na sua pregação, tudo isso equivale a um conjunto de frases sem sentido. Felizmente, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja e os falsos profetas não são diferentes. Deus promete que sua destruição será rápida e para quem as trevas mais profundas estão reservadas para sempre. Se você não quer pertencer a esse grupo, certifique-se de ter entrado pela porta estreita e de que atualmente está percorrendo o caminho estreito. Em Mateus capítulo 7, versículos
13:14, Jesus disse para entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à destruição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Se houver um falso profeta na sua igreja, entre os seus amigos cristãos, que está afastando os cristãos da verdade, é apenas uma experiência que um dia poderemos passar. Sua maldade logo será exposta, ou aqueles que seguem fielmente a Cristo acabarão por ver suas garras. Podemos orar para que os falsos profetas se arrependam dos seus erros e que outros não sejam levados cativos. Também devemos ser diligentes em estudar a verdade por nós mesmos. A melhor maneira de reconhecer uma falsidade é ser bem versado na verdade. Combata o perigo dos falsos profetas olhando para Deus como a fonte da sua vida. Compare tudo que você ouve com o que realmente se diz em sua palavra. A palavra de Deus é poderosa e necessária para vivermos uma experiência na presença do Senhor. Seja diligente em apresentar-se aprovado a Deus. Um obreiro que não precisa se envergonhar manejando bem a palavra da verdade. Você sabe que durante esta jornada passaremos por muitas circunstâncias difíceis, mas apesar de tudo, vá em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e permaneça sempre no caminho da verdade, firmes contra as artimanhas do diabo. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.